Finalmente a gente viu o que aconteceu com a mãe do Victor. Desde o começo a gente só ouvia as histórias dela, mas agora de fato a gente viu como ela morreu. E eu tenho duas perguntas: o Boyd vai morrer? Cara, tá bem esquisita a situação. E a outra pergunta é: o Eugene é de fato um traidor? Eu te conto tudo agora nesse vídeo, mas olha, não esquece que vai ter spoiler. Fala nerd, eu sou o Lucas Galo e o episódio 9 de Origem revelou algumas coisas que aumentou um pouco mais do tom de drama, tá? Mas mesmo assim o episódio não deixou de ser um pouco lento. E aí vem o Eugene, né? Depois de ver a aparição daquela moça que assombra ele e pede ajuda, o cara simplesmente tranca a Fátima em um porão. E aí segue a trama por aí, né? Ele trancando a Fátima, ela tentando fugir, enfim. Eu sei que está acontecendo com o Eugene a mesma coisa que aconteceu com a Sarah lá no começo. Só que a Sarah, ela ouvia vozes. O Eugene, ele vê a aparição. Mas a ideia é a mesma, tá? Acontece a mesma coisa. Eles acham que estão ajudando o grupo, mas na verdade não estão, não. Só que assim, tanto o Eugene quanto a Sarah não se veem como os vilões, né? Ou que estão fazendo merda com a galera. A Sarah mesmo demorou muito pra perceber que estava fazendo mal. Ela teve que perder o irmão pra se dar conta de que as vozes não queriam de fato ajudar. E o Eugene está no mesmo caminho. Ele acredita que está ajudando a Fátima, mas está ajudando os coisas ruins lá, né? Não tem como. Ele não percebeu ainda, tá? Ele tá bem perdido nessa história toda. E assim, mesmo as intenções do Eugene sendo boas, cara, as atitudes dele são péssimas, né? Ele não vê isso e assim, ele acredita que o filho da Fátima é o salvador da pátria, né? Ele acredita que aquela assombração, né, que aquela coisa ruim lá que ele vê, está contando a verdade e que, cara, ele dando o sangue dele pra Fátima, ele tá ajudando a Fátima, só que não. Tá vindo coisa pior por aí e ele não enxerga, né? Só que assim, essas atitudes ruins não faz dele um traidor, faz dele um objeto, ele está sendo usado, só que ele não percebe. Outra revelação foi a do Boyd contando pro Ellen, né, seu filho, que ele tem Parkinson e a doença está piorando. Inclusive, é uma coisa que falta muito no grupo, né? A união. Tem muitos segredos entre eles e na maioria das vezes são segredos que nem precisavam ser guardados, né? Essa da doença aí é um exemplo. Ele podia muito bem ter contado pelo menos pro filho dele, né, cara? É um absurdo isso daí. Outra coisa, por exemplo, que o Boyd podia ter contado foi quando aquelas coisas ruins lá, né? Os monstros fizeram ele assistir, né? A tortura e depois a morte da Tian Shen. Cara, ele guardou por muito tempo aquilo. Se ele tivesse contado mais cedo, a galera que mora, né, na Front City ali ia ter percebido que as coisas estão ficando cada vez mais piores, né? Cada vez mais piores é foda, né? Cada vez pior e, cara, não ia ter tanto questionamento, não ia ter tanto aquela galera incrédula, né? Pô, os caras iam se tocar e ia começar a se mexer ainda mais cedo. Mas não, o Boyd preferiu guardar segredo. E foi uma coisa bem pesada, né, meu? Aquela coisa afetou diretamente o Kenny. E eu não vi ele falando, ó, Kenny, os caras fizeram eu assistir a sua mãe e tal. Pô, ele podia ter falado isso no começo, né, ó, Kenny? Sua mãe morreu e os caras fizeram eu assistir ela ali, meu. Foi muito torturante, foi muito duro. Mas não, ele ficou quieto no primeiro momento, né? Depois, claro, ele contou ali. Só que, cara, são segredos bobos que estão sendo guardados e que fariam total diferença se ele falasse. E outra coisa que o Boyd revela é um pouco mais dos seus sentimentos, né? Ele acredita que todo o mal que está acontecendo é culpa dele. Por exemplo, a morte da Tian Shen, a da sua esposa e agora o bebê maligno que está dentro da Fátima. Ele se culpa pelas coisas bizarras que estão acontecendo na Front City. E eu falei agora há pouco sobre a Sarah, né, ter errado lá no passado e fazia bastante tempo que ela não ouvia vozes, né? Passou bastante episódio com ela normalzinha. Só que agora, no episódio 9 da terceira temporada, as vozes voltaram. E mais que isso, tá? As vozes estavam rindo, falando que a Fátima, ia falar Sarah de novo, falando que a Fátima foi levada, que ela estava perto, mas que a galera não ia conseguir achar ela a tempo. E provavelmente estavam falando que ela não seria salva até seu bebê maligno nascer. Então, os risos eram uma forma de comemoração, mas a Sarah não guardou o segredo e contou pra galera e eles resolveram de fato se mexer. E pra não falar só coisas ruins que aconteceram no episódio, a lanchonete abriu de novo e as coisas estão começando a voltar como eram antes, né? Pelo menos uma alegria, a cidade de Front City
voltou a ter, né? Bom, depois que a Sarah revelou o que as vozes tinham falado pra ela, a gente viu que o Boyd e a Donna convocaram uma reunião com o povo da cidade para procurarem a Fátima. Todos formaram uma dupla e, o Eudin, na maior cara de pau, chamou o L, marido da Fátima, para procurarem juntos e ficou o caminho todo tentando colocar soluções toscas na cabeça do L. O cara é muito sem noção, né, E cara, será que o Boyd vai morrer? Bom, na busca pela Fátima, ele escolheu o Kenny como a sua dupla, né? Todo mundo ali tinha que formar dupla e ele escolheu justamente o Kenny. Ele já tava meio que brigado com o Kenny por causa do lance dos seus pais, né, Tanto o pai dele, agora por causa da mãe, então o Kenny já não tava muito afim de conversar com o Boyd. Mas aí, ele aceitou ser sua dupla e no meio da procura ele meio que começou a fazer uma despedida pro Kenny. O Boyd falou que ele poderia ser o seu substituto, já que a doença está cada vez mais forte, e o Kenny até que ficou emocionado e resolveu que vai voltar a ser ajudante do Boyd. Mas eu quero saber de você, né, com esse papo que parece ser uma despedida, será que o Boyd vai de fato morrer? Porque assim, se o Boyd morrer, quem que vai ser o protagonista, cara? Eu não vejo ninguém ali com potencial para assumir o protagonismo. Eu acredito que se o Boyd for morrer, vai ser bem no final da série, tá? Vai ser uma coisa dramática aí, que vai chocar um total de 0 pessoas, mas eu acho que vai ficar mais pro final da série. A gente viu também que a Abby estava perto de achar a Fátima no porão. Mais uma entidade, né? Aquela entidade que sempre aparece pro Eudin, apareceu pra Fátima também e tapou a boca dela pra ela ficar quieta, pra ela não gritar. E aí até que aconteceu uma coisa interessante, né? O Victor tava lá. E a Abby entrou nesse porão, achou o Victor, deu um abraço nele. E nesse abraço, a Abby viu, né, a mãe do Victor. Cara, foi muito estranho, foi uma visão, né? Inclusive a Abby tá tendo várias dessas visões. E nessa visão a gente viu como que a mãe do Victor acabou morrendo, cara. Tudo começou, né, com a mãe do Victor abraçando ele e a irmã dele dentro desse mesmo porão. Depois a gente vê que a mãe do Victor estava correndo na floresta e aí ela encontrou com um dos monstros perto da árvore das garrafas, né? Aquelas garrafas que ficam ali, que é bem famosa na série. E bom, e foi ali que a mãe do Victor acabou morrendo. E falando da árvore das garrafas, o espírito do garotinho impediu o Victor de derrubar ela com um machado. E isso significa que a árvore ainda pode ser a porta de saída do lugar. Enfim, tem algumas possibilidades que podem ser reveladas em breve, tá? Mas eu quero saber de você, comenta aqui o que você achou do 9º episódio da 3ª temporada de Origem, cara. Não esquece de deixar o seu like e se você for novo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no meu próximo vídeo. Fui!